Então, ok. Vamos começar aqui. Vou abrir a apostila. Você já tem a apostila? Alguém tem a apostila em mãos? Aí? Esse aqui é o cronograma, tá? Eu expliquei no início da aula, esse cronograma que vai estar, depois a aula vai estar gravada desse cronograma. Todo esse cronograma que vai estar, já foi gravado, tá? O vídeo sobre ele. Agora, eu vou abrir a apostila. Aí, essa é a apostila, tá, gente? Ah lá, curso de educação profissional, técnica do nível médico de enfermagem, ensino de língua portuguesa. Sumário. Unidade 1, nós vamos ver hoje, né? Norma culta e variedades, tá? A partir da página 3. Depois, na unidade 2, temos morfologia. Unidade 3, temos ortografia, acentuação gráfica. Unidade 4, temos ortografia. Unidade 5, pontuação. Unidade 6, expressões problemáticas. Unidade 7, não tem unidade 7 aqui. Tá. Unidade 8, sintaxe. Unidade 9, concordância. E unidade 10, gêneros textuais. Ok? Vamos lá. Primeira unidade. Unidade 1, norma, culto e variedade linguística. É o que vamos falar hoje, tá? Nessa apostila tem também exercícios que eu costumo passar, né, como atividade avaliativa, porque às vezes dá tempo de passar na aula, às vezes não dá, aí às vezes né, os que tem aí eu costumo passar até para vocês treinarem mesmo, né, praticarem, porque a língua portuguesa sempre a gente praticando, né? Temos também aulas em slide, tá, gente? Temos aula em slide, eu vou estar fazendo os slides. Hoje não consegui, mas nas próximas aulas vou estar tentando fazer uma aula mais elaborada, com slide, passar, né, uns exercícios aí. Aula 1, então, norma culta e variedade linguística. Característica da norma culta. A norma culta, ela impõe a correção gramatical. Ela vai ter um uso rigoroso, né, das normas gramaticais, tá? Ela é uma linguagem mais elaborada, que privilegia a utilização de estruturas sintáticas complexas, de um vocabulário. Então, nós temos aí um vocabulário de português rico, diversificado, né? Na qual a gente precisa, sim, falar de forma clara, objetiva, correta, da pronúncia das palavras. E gramática também. O domínio da norma culta reflete, né, na modalidade escrita da língua, revelando o grau de rigor e correção gramatical, devido ao uso da pontuação, da acentuação, colocação pronominal, concordância, regência, entre outros. Tá, como é que usa a norma culta, então? A colocação pronominal, né, é crise no início da oração. Nós temos aqui, levante-se e vamos embora. Dá-me isso, por favor. Regência verbal com preposição adequada. Ele nunca obedece ao pai. A gente geralmente fala, ele nunca obedece ao pai, né? Mas o certo seria, ele nunca obedece ao pai. Nós assistimos ao jogo, a gente se fala, nós assistimos o jogo, né? Parece, dá um outro sentido. Parece que eu assisti o jogo, que eu fui ajudar o jogo em si, né? Porque nós temos o verbo assistir, ele tem duas funções. Uma função de assistir é ajudar,
e outra função de assistir, de ver. Então, quando a gente fala assistir de ver, a gente fala assistir ao jogo, tá? Então, outro uso correto que a gente também não faz, né? Eu quero ir contigo, tu vais a que horas, né? Geralmente, nunca vi uma pessoa falar assim, tu vais. Você vai. Veja isso com atenção depois de que se você entendeu. Então, né? Se você entendeu tudo. Utilização de palavras sem estarem abreviadas. Então, hoje em dia, né, até eu mesmo, né, na hora de falar e tudo mais, nós estamos, né, sempre, né, muito em evolução. A língua tem se encurtado. A gente tem encurtado a língua. Nós temos, né, encurtado a língua. Então, por exemplo, está e não tá. A gente pode até falar, mas a gente tem que evitar mesmo escrever isso, tá? Por exemplo, numa redação. Você não vai escrever tá numa redação. Não vai escrever tá num documento importante, né? Então, assim, está, né? Para e não para, evitar essas abreviações. Você e não ser. Qual que é a diferença entre norma culta e norma padrão? A norma culta, né? Às vezes são usadas como sinônimos, mas refere-se às normas distintas. A norma padrão, ela dita todas as regras, tá? Ela vai mostrar aquilo que é mais, aquilo que é melhor, né? Aquilo que é mais culto, tá? A norma padrão, ela dita todas as regras que os falantes devem agir e estudada nas escolas. É com base nela que a gente consegue se entender, pois sem ela seria quase impossível, né, que um nordestino ou um sulista conseguisse entrar em consenso sobre como conceituar determinado elemento, por conta aí das regionalidades. Saber falar e escrever de acordo com a norma culta de uma língua é uma competência bastante valorizada no mercado de trabalho, sendo que o domínio dela possibilita que o indivíduo se comunique de maneira culta e respeitosa, com precisão e eficiência, em qualquer lugar ou momento. A norma padrão pode ser entendida como uma norma gramatical, ela é aquela que vai ditar regras, tá? É aquela que é um modelo a ser seguido. Então, a norma padrão, ela é a norma entendida como norma gramatical. Então, ela já vai ser voltada mais para o lado gramatical, a gramática normativa, tradicional, tá? Ela vai ser um modelo idealizado, vai valorizar a padronização da língua escrita. E a norma culta é a variação que mais aproxima desse padrão, ok? Variedades linguísticas. Variações linguísticas. As variações linguísticas, né, são nada mais é do que o nome mesmo, o nome próprio dela já diz, né? Variações linguísticas, modo de falar, né, de cada região. São várias variações que nós temos, né? Nós não podemos dizer que uma pessoa fala certo, a outra fala errado. Não, cada um segue um padrão. Mas é certo de que nós temos, sim, que ter um padrão voltado mais para o lado, assim, na hora de escrever, pelo menos no lado normativo, né? Para que todos entendam, né? Todos, quando lêem um texto, entendam que aquilo, né? O que está sendo falado ali, como modelo mesmo. Tipos de variações linguísticas, né? Nós temos variações linguísticas que podem acontecer em âmbitos geográficos. Como assim, professora? Variações regional ou geográfica chamada de atópica. Vai depender mesmo da região onde a pessoa está. Vai sofrer influência do local onde vivem os falantes. Por exemplo, aqui eu conheço a mandioca por mandioca mesmo. Mas tem lugares, né, que vão ser conhecido a mandioca como macaxeira, aipim. Mas tudo é mandioca no final.
A diferença só é que existe uma variação no modo de dizer, mas não quer dizer que está errado, tá? Abóbora. Eu conheço aqui por abóbora, mas tem lugares para moranga ou jerimum. Geladinho, que eu conheço como geladinho, na região aqui do Rio a gente conhece como geladinho, né? Mas tem lugares que fala sacolé, din-din, biscoito. Biscoito, também conheço como biscoito, mas também pode ser chamado de bolacha, sem problemas. As gírias também variam bastante regional, dependendo de cada região, tá? Por exemplo, a cerveja, né, ela pode ser conhecida como beira em regiões do Paraná ou breja em São Paulo, cerva no Rio de Janeiro. Aí nós temos a variação linguística histórica, que é aquela que mais acontece. É a que mais tem acontecido nos últimos anos, pessoas inventando palavras, né? Principalmente jovens aí, inventando aí outras palavras. É... Gente, eu esqueci de gravar isso. Peraí, gente. Ah, não, tá gravando sim. Tá gravando. Tá gravando sim. Nós temos a diacrônica, né? Que é a que nada mais é do que falarmos, inventarmos palavras de acordo com a história, de acordo com o tempo passa e a gente vai, né? O ser humano ele vai é, criando novas palavras. Crush. Todo mundo sabe o que é crush, né? Crush é o quê? Pessoa com quem na qual uma outra pessoa tem um interesse afetivo, né? Não se diz ser um flerte, né? O flerte também pode ser uma outra palavra, né? Não é paquerar, né? Antigamente era paquerar, hoje em dia é flerte. Então, muda muito, gente. Conforme o passar do tempo, muda muito. As variações diacrônicas são chamadas de variações históricas. São aquelas que desenvolvem dentro mesmo da história, né? Tal como os português medieval atual. Olha a diferença, né? Português medieval, português atual. Se a gente pegar expressões lá dos antepassados, séculos passados, tem coisas lá que, gente, o que é isso? Tipo, né? Não entendi que palavra é essa. Então, muda muito conforme o passar dos anos. Flerte, eu acabei de falar, né? Flerte, paquera, crush. O flerte, eu acho que nada mais é do que paquerar, né? A paquera também. O crush também pode ser um ato de paquerar, mas tem o crush no fulano, né? Tipo, tem interesse no fulano, né? A farmácia, antigamente era farmácia. Farmácia com F, hoje já tá farmácia com FH, né? Por conta também do inglês, né? Que o inglês também tem, né? Inserido dentro do nosso português. Muito. É, diastrática. A diastrática é aquela social, linguagem técnica, né? Por exemplo, o médico vai falar uma linguagem completamente diferente, por exemplo, de jovens, né? O médico vai falar uma linguagem mais voltada para uma linguagem mais científica. E os jovens vão usar uma linguagem mais de rua, né? Vamos dizer assim, o mais informal. Rola, é nóis, demorou. As variações diastrásticas, também chamadas de variações sociais, são aquela que ocorre nada mais é, né? Do que dentro de um grupo social onde eles compartilham as mesmas ideias. Então, por exemplo, grupos sociais onde nós vamos ter diferença de sexo, né? Grupo de mulheres, grupo de homens, né? E no caso, hoje em dia, nós temos vários, né, grupos diferentes, vários, né, tipos diferentes. E grau de escolaridade também influencia, né? O grau de escolaridade ele vai influenciar muito também nessa questão.
O que mais? Diferentes conhecimentos, sistema de comunicação, é, jargões próprios de um grupo profissional da área de saúde. Ah lá. Houve necessidade de realizar uma incisão, uma abertura.